mensagem do Sermão da Montanha tem uma série de sutilezas. Algumas delas dizem respeito ao idioma e à idiosincrasia da cultura na qual Jesus estava inserido. Ao longo dos tempos têm sido confirmadas algumas das conceituações que eram então até há algum tempo hipótese a respeito do idioma, da forma como Jesus falava e os seus discípulos. Uma das questões mais interessantes e que a nós nos interessa ainda mais do movimento espírita é que durante um bom tempo historiadores e especialistas discutiram a respeito de que idioma ou dialeto Jesus falava. Havia dúvidas, até porque Jesus muitas vezes estava em contato com outras personalidades que não apenas o povo hebreu. Então havia dúvidas, uma vez que o hebreu arcaico tinha também vários dialetos. Naturalmente, para nós espíritas, Jesus, na condição de espírito puro, teria o domínio, digamos assim, em termos espirituais, de toda a linguagem, de todo idioma. Mas do ponto de vista do ser encarnado, ele falava em algum idioma, em algum tipo de vernáculo. E embora a dúvida e algumas afirmações a respeito do aramaico, ainda assim padeciam vários questionamentos. Esses questionamentos hoje estão totalmente superados, particularmente quando, a partir dos manuscritos do Mar Morto, os famosos manuscritos de Qumran, que conseguiram solucionar uma série de interrogações, inclusive acerca da existência real de Jesus ou não, através dos manuscritos do Mar Morto, não se tem dúvidas hoje de que Jesus falava aramaico. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1946 em um idioma quase que inacessível, um cópita, que é um idioma pouco falado e pouco entendido, senão por alguns especialistas, e demorou-se mais de 20 anos, aproximadamente 30 anos, para tentar compreender e traduzir todos esses manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos revelam incontestavelmente que Jesus realmente falava aramaico ou arameu, segundo algumas expressões. Emmanuel, no entanto, na obra Há 2000 anos, já falava sobre isso. E Emmanuel falou em 1940, portanto 6 anos antes dos manuscritos serem descobertos e mais de 30 anos antes de serem decodificados. Está lá em Há 2000 anos, quando Públio Lentulus vai a Cafarnaum para pedir ao próprio Jesus em pessoa pela sua filhinha Flávia Lentúlia, que estava doente, e ele chega a conjecturar dizendo: será que Jesus o entenderia, uma vez que ele falava o aramaico comumente usado em Cafarnaum? É, portanto, a mensagem que Emmanuel vai certeiro e está de alguma forma antecipando as próprias confirmações científicas que vieram depois. A expressão abrindo a boca, conforme nós falamos no módulo anterior, está presente na Bíblia em vários momentos, inclusive no Antigo Testamento. Isaías fala que o Messias, quando chegar, em determinado momento, diante das perseguições que recairiam sobre ele, ele não abriria a boca. Em Êxodo, há um momento em que se fala de alguém diante de outra pessoa que é solicitado um debate e ele não resolveu abrir a boca. E em vários momentos nós vemos essa expressão, que é traduzida, abrir a boca, uma gíria, é espécie de expressão do povo hebreu, a semelhança de algumas expressões que nós usamos aqui. O hebreu tem várias expressões que para a gente é difícil de entender, como nós temos várias gírias que, se a gente fosse explicar para o hebreu, se a gente for explicar engolir um sapo, o hebreu vai dizer: e que gosto tinha? Porque não vai entender que engolir o sapo é uma gíria muito nossa, que quer dizer o aborrecimento que a gente passou
e que a gente não revidou, não reagiu, não se exaltou. Só nós entendemos, porque é da nossa cultura. Se a gente for explicar para alguém de outra cultura, é difícil para ele compreender. Dei com os burros na água. Vai explicar isso para alguém. Por isso, em determinado momento, tem algumas expressões do Antigo Testamento que são incompreensíveis para nós. Querem ver uma coisa? Já falamos isso em outro seminário. Para o hebreu demonstrar que está muito feliz, está muito alegre, está muito feliz, está muito contente, há uma expressão em três que é assim: estou com os dentes cheios de gordura. Olha que coisa terrível. É uma expressão deles, é uma gíria deles, a gente não consegue entender. Tanto é que há uma expressão, há passagem do Antigo Testamento que fala: estou com os dentes cheios de gordura diante de Jeová. Olha que coisa horrível para nós. Mas quando a gente entende a cultura, o deserto, a escassez de carne, a falta de alimentação carnívora, então a plenitude de se alimentar de carne em alguns momentos. Então é uma espécie de expressão idiomática da época. Assim como filho do homem, que nós encontramos no Evangelho, é uma expressão idiomática, que aliás é a tradução de Ben Hadam, ou seja, filho de Adão. É como se a gente fala hoje brother, tipo assim. Tem gente que usa tipo assim mais do que fala alguma coisa. É tanto tipo assim que a pessoa entende tipo assim. Então, é uma expressão idiomática que eles usavam, filho do homem. E Jesus utilizava com dois sentidos, talvez: o filho do homem no sentido de filho de Adão, uma expressão portanto popular, e filho do homem com H maiúsculo, porque Deus, na conceituação machista da cultura hebraica, era homem com H maiúsculo. Então, filho do homem, o filho de Deus, dando a Deus o título de homem numa conceituação transcendental, além da interpretação de que filho do homem é filho das experiências hominais, portanto é egresso da humanidade. Jesus já não era homem no sentido de humano, já estava em um reino posterior à chamada humanidade, então era egresso, era oriundo da humanidade. André Luiz, na obra No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental, também antecipando as conquistas científicas, vai dizer que no futuro a humanidade vai considerar o cérebro um edifício de 3 pisos, onde na parte do subsolo, na parte térrea, há o subconsciente, na parte intermediária há o consciente, e na parte mais alta, o terceiro andar, há o superconsciente. No subconsciente, diz André Luiz, está o nosso passado, a nossa base que estrutura o nosso presente, as experiências animais, os instintos, as manifestações do instinto de conservação da vida, os fenômenos mais básicos da alimentação, do sono, do sexo, da reprodução, da organização social mais básica, do instinto gregário, são, portanto, mecanismos mais básicos, que é o nosso passado, que é a base, estrutura do nosso presente. O consciente seria o nosso momento atual, facultando-nos o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, as possibilidades e assim por diante. E a superconsciência é a potencialidade que dorme em nós para o futuro. É o nosso futuro, é a sementeira divina, é o germe divino, é a semente na terra, o semeador saiu a semear. A semente, o solo nosso, que tem a semente em germe, que em algum momento desabrochará. Então, são essas 3 expressões. Só anos depois, recentemente, em Paul McLelland, por exemplo, de Harvard e outros, tem falado de o cérebro é um cérebro triuno, são 3 cérebros em um. O próprio pesquisador de Harvard, McLelland, vai dizer, dando a denominação do cérebro réptil, onde há estruturas cerebrais antigas associadas a mecanismos básicos, o complexo R, ou cérebro mamífero, e o neocórtex, ou novo córtex, portanto dividido em 3 estruturas. Essas, portanto, são expressões da superconsciência, das manifestações ainda que conseguiremos alcançar. Então a expressão "e abrindo a boca", da mesma forma que filho do homem, da mesma forma que outras expressões que se encontram no Evangelho, são expressões do idioma, já que não é novidade para nós.
que Jesus não falou o Sermão da Montanha em português. Ele falou em aramaico. Então, do idioma da época, utilizou as expressões da época. Abrindo a boca significaria iniciar um diálogo, ou iniciar uma conversa, ou iniciar um debate, uma discussão, ou uma apresentação de uma palestra, de uma mensagem. É uma espécie de ritual que era estabelecido na época. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança talvez seja aquela que mais recebeu crítica, ironia e incompreensão ao longo de toda a história. Os materialistas, principalmente os materialistas do século 17, 18 e 19, vão rir e zombar dessa proposta. Pobre de espírito, por que bem-aventurados os pobres de espírito? E assim por diante. Recebeu, portanto, muitas colocações, porque entendeu-se que pobres de espírito eram os desprovidos necessariamente de cultura acadêmica, de conhecimento, que Jesus estava fazendo uma apologia à ignorância cultural, à alienação, ao desconhecimento de tudo. Então, Jesus estava fazendo apologia à própria estupidez, que, aliás, ele não fazia parte dessa seara, não fazia parte desse conjunto, porque era um indivíduo que conhecia, inclusive, as tradições culturais da sua época. Então, não podia ser essa mensagem. Mas as pessoas, os críticos, tomaram dessa expressão pobres de espírito, que a maioria das traduções aparecem assim, inclusive do padre João Ferreira de Almeida, pobres de espírito. O que, de alguma forma, se a gente for traduzir literalmente, tem coerência a pessoa pensar dessa forma. Pobre significa carente de, necessitado de. Espírito normalmente está associado à inteligência, a saber. O indivíduo que é rico de espírito é um indivíduo inteligente, com a cognição sofisticada, elaborada. Pobre de espírito, carente de inteligência, carente de conhecimento. Naturalmente não seria isso que Jesus queria dizer. Não queria naturalmente fazer apologia, advogar a causa da ignorância, da falta de busca de conhecimento, do indivíduo se aprimorar, inclusive. Não poderia ser essa ideia. Por essa razão, alguns autores, inclusive dentro da doutrina espírita, a semelhança de Rodolfo Caligares e outros, preferem o termo humildes de espírito, que equivale a dizer humildes de espírito seria o indivíduo humilde espiritualmente falando. Notem que não é humildade material. Não é o indivíduo não ter as coisas ou ter as coisas. É humilde espiritualmente. Porque não é o rico, ser rico não é pecado e ser pobre não é virtude. E ao contrário também acontece. Ser pobre não é necessariamente pecado e ser rico não é necessariamente virtude. Não é a condição do ter ou não ter. É humilde espiritual e não humilde material. Não é o indivíduo não ter posse que ele vai ser uma bênção. Quanta gente que não tem onde cair, viva, porque cair volta, cai em qualquer lugar. E é um poço de soberba, de presunção, que a gente vai até doar alguma coisa e a pessoa nos trata com maior arrogância. Os trajes são miseráveis, maltrapilho, mas ele traz uma indumentária de uma experiência reencarnatória anterior. Mudou a roupagem material, mas não mudou de conduta, de persona espiritual. Porque muitas vezes o mal pobre de hoje foi o mal rico de ontem, que agora está resgatando. Não quero dizer que todo pobre hoje foi o rico ruim ontem, não é isso. Porque há uma necessidade espiritual dos espíritos reencarnarem em ambas as experiências. Passar pela experiência da opulência e da abundância para saber como é que ele passa por isso, como é que ele se conduz, como é que ele é avaliado. Ele precisa primeiro passar pelo teste e passar pela experiência da miséria, ou melhor, da escassez, para aprender moderação, para aprender resignação, para aprender limites, para não se revoltar. São experiências, como em outras áreas da reencarnação, as várias experiências que o espírito precisa desenvolver, vivenciar. Então, é perfeitamente natural, perfeitamente compreensível essa ideia. A humildade espiritual, portanto, é interior. Não está no traje, não está na aparência, não está na pessoa que está maltrapilho, então, coitado, ele é humilde. Eu vejo, até na seara religiosa, isso. Olha, ele é tão humilde, não corta a unha, não toma banho. Não, ele é descuidado. Não tem nada a ver com humildade.
A humildade não é imundície. Não confundir humildade com imundície. Eu já vi gente, é tão humilde que nem toma banho. Ele diz, não, ele é imundo, não tem nada a ver com humildade. Nós vemos Jesus no Evangelho se apresentando bem, embora com nenhuma extravagância, mas apresentando bem. Aliás, há alguns historiadores que dizem que as vestes deles eram inconsútil, uma expressão que era tecida de uma maneira muito especial. Sua mãe, possivelmente, exercia o ofício de tecelã e, para naturalmente presentear o filho, tecer uma roupagem inconsútil, ou seja, feito com uma linha só, a partir de uma linha só, que eram os trajes dos príncipes, que alguns príncipes utilizavam, mas não era o traje que fazia Jesus ser quem ele era. Mas naturalmente a gente não vê Jesus sem tomar banho, acabado, cheirando mal para dizer que é humilde. E ele era o máximo de humildade que o planeta encontrou, a ponto de dizer: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então a humildade, nós confundimos muito humildade com algo exterior. Então a humildade é a pessoa estar de alguma forma escandalizando. Outra coisa, a falsa humildade, é a pessoa estar se menosprezando, se desconsiderando para os outros. Eu não sou nada, eu sou um trapo, eu não mereço. Alberto Almeida, nosso companheiro, confrade do movimento espírita, e é psicoterapeuta também, médico, homeopata, ele costuma dizer: quando alguém fica aparentando essa aparente humildade, do descuido, do desleixo, ou da autodesvalorização, no meu consultório já, de alguma forma, estabeleço ali o quadro de um transtorno, de um provável transtorno. Um dos sintomas de depressão é o descuido com a higiene, sobre a aparência de humildade. A humildade não pode ser um adorno para fora, porque no fundo é orgulho, o orgulho de ser humilde. Então eu tenho tanto orgulho de ser miserável, porque quando a gente vê algumas pessoas se colocando de uma forma muito apequenada, a gente quer imitar, e aí a gente projeta o ego. Chico Xavier, por exemplo, dizia de uma maneira que é só ele conseguir dizer daquela forma. E ele dizia: eu sou cisco. Tanto é que até no nome, se tira o frango, só fica o cisco. E ele dizia de uma maneira natural: eu sou igual ao capim, morre um, nasce outro. E ele falava porque ele realmente se sentia dessa forma, diante da grandeza, até por conta dos mestres com os quais ele entabulava diálogos, com os espíritos, a referência dele era maior. Então era uma verdadeira humildade, falava de uma maneira tranquila, mas nós às vezes queremos falar para projetar o ego, para chamar a atenção. A humildade não pode ser a exibição de nossas feridas morais. Na área religiosa tem muito isso. A pessoa tem que exibir, está exibindo. De qualquer forma, está projetando o ego de outra forma. Porque quem tem ferida, trata-as. E não fica por aí ostentando para todo mundo. Então é uma colocação muito delicada, que nós devemos naturalmente trabalhar. A humildade. A humildade, às vezes eu fico pensando até que ponto algumas posturas é humildade ou é sabedoria, ou é falta de sabedoria. Certa vez eu estava numa instituição que um amigo nosso, uma instituição de criança, ele estava à frente, estava com algumas dificuldades, mas é um homem venerando, um homem notável, e havia as crianças, etc. E ele recebeu um certo recurso, um recurso que foi direcionado de maneira lícita, filantrópica para a sua instituição, e ele resolveu comprar copos e pratos para as suas crianças do orfanato. E alguém disse assim: compra descartável, que é para custa menos. E ele: se fossem meus filhos biológicos, eu daria de melhor, porque para eles eu vou dar o que não presta. Então, amigo meu, amor não é verdadeiro, meu amor é hipocrisia. Não, eu vou tentar, até porque um ato de sabedoria, criança é uma coisa que está ligada aos satanases. Então a gente vai comprar um copo descartável, daqui a 2 dias tem que comprar mais, porque criança é uma maravilha. E ele disse: não, eu prefiro juntar um pouco mais e comprar de aço inoxidável, por exemplo. Mas, nossa, de aço inoxidável, mas também vai durar toda a vida. Ele só errou dessa forma, porque a criança não existe nada toda a vida. Toda a vida na instituição foi 2 anos, mas já foi uma coisa. Porque às vezes, veja, ele pode comprar aqueles copos descartáveis por Y, mas ele pode juntar 2Y, que é o preço de X, que é o copo inoxidável, mas que vai durar muito mais, porque ele comprar ali, daqui a 3 meses ele tem que comprar de novo. É o chamado barato que sai caro.
Então, para de dizer que ele é humilde, é até um ato de sabedoria, é até um ato de consciência, porque ele vai até gastar mais. Então, até que ponto algumas situações são realmente gestos de humildade ou são gestos de falta de sabedoria para demonstrar que a pessoa é humilde? Então, tudo isso deve ser passado pelo raciocínio, pela nossa análise, pelo nosso bom senso. Não é o traje que faz a pessoa humilde ou orgulhoso. Não é naturalmente a postura. Aliás, o termo humildade vem de humus, solo fértil. A ideia de que existe um solo fértil no sentimento. O indivíduo que se coloca na humildade, ele, de alguma forma, disponibiliza o seu mundo emocional fértil para aprender, para crescer, porque o indivíduo presunçoso, orgulhoso, ele sabe que se basta. Vejam na área do conhecimento. O indivíduo que sabe tudo, ele acaba se fechando a mais aprendizado. Quase sempre o sabe tudo é ignorante. Sócrates, só sei que nada sei. Porque o sábio, quanto mais ele vai penetrando no conhecimento, mais perguntas ele tem, mais questionamentos ele tem. Mas o ignorante, ele acha que consegue abarcar tudo naquela visão limitada. Aliás, com os espíritos desencarnados é isso. Muito cuidado com os espíritos que sabem tudo, que respondem a tudo. Porque os bons espíritos têm muito cuidado, muita prudência em dizer aquilo que eles conseguem abarcar. Porque o progresso, como diz São Luís, é quase infinito. Então, o solo fértil. Solo fértil esse que nos dá uma ideia que bem-aventurados os pobres de espírito pelo espírito, os pobres do espírito, ou os humildes de espírito, conforme Rodolfo Caligares, tem a ver com a primeira lição. Notem que o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, parece ser uma escada. Primeiro os pobres de espírito, para depois o outro. Porque se o indivíduo não tem a humildade, e Emmanuel, João de Ângeles, André Luiz fala que a humildade é uma das coisas que mais carece em nós, que abre espaço para outras virtudes, que nos falta muito a humildade. Humildade, repito, que não deve ser confundido. Notem bem, quando nós vemos as gravuras de Eurípides Bassanufo, que homem notável, uma humildade notável. Mas a gente vê, por exemplo, ele se apresentando bem onde ele ia, porque defendia a doutrina. Certa vez, Chico Xavier foi acusado de vaidade, de orgulho, porque ele foi do Pinga-Fogo, na TV Tupi de São Paulo, na década de 70, de paletó. Quem conhecia Chico na intimidade sabia que Chico gostava de andar de bermuda, de chinelão. Ele gostava de se tratar daquela forma. Mas ele estaria no programa de televisão representando a doutrina de uma forma que ele se posicionaria diante dos intelectuais e das autoridades que frequentavam aquele programa, porque as autoridades, inclusive políticas, estavam ali. Ele tinha que ir respeitando o ambiente onde ele estava indo. Isso que é humildade. Ah, não, eu visto de sunga e vou assim. Isso é orgulho, que não quer se adaptar ao ambiente, quer submeter o ambiente às suas presunções. Conseguir se adaptar, esse é o gesto de humildade. Embora ele não era comum, ou melhor, não era o que ele gostava, que ele se fascinava ficar de paletó o tempo todo, de paletó e gravata. Mas naquele momento, ele naturalmente se submeteu. E nós vemos isso, que naturalmente nós temos essa hipocrisia. Querem ver uma coisa? A senhora Helen Barr, a notável biógrafa de Allan Kardec, de língua britânica, vai dizer uma coisa curiosa de Allan Kardec. Ela diz que Allan Kardec tinha determinado sinal no lábio superior e outro no queixo, trocando em miúdo, verruga, e que ele deixava crescer o cabelinho para esconder. Ah, mas é vaidade? Não, ele se gostava assim, queria se apresentar bem. Isso não tirava o espírito de escola que ele tinha, porque nós somos muito de hipocrisia. Então, pobres, ou melhor, humildes de espírito, mas alguns outros autores, inclusive da doutrina espírita, preferem pobres em espírito. Inclusive o nosso confrade Haroldo Dutra Dias prefere essa expressão, pobres em espírito. O que seria pobres em espírito? Ou seja, em espiritualidade, a pessoa escolhe o desprendimento, o despojamento das coisas exteriores. Carlos Torres Pastorino, veja que é a primeira bem-aventurança só, vai levar até meia-noite hoje. Carlos Torres Pastorino prefere a expressão mendigos do espírito, a expressão forte, mas ele vai dizer o seguinte: pobres dá a conotação de carente, de necessitado. Mendigos dá a conotação de pedinte, que é diferente. Enquanto o pobre necessitado está carente,
o mendigo está pedindo, está buscando. E ele vai dizer: o mendigo do Espírito é aquele que mendiga a espiritualidade, que busca a sua espiritualidade, o seu aperfeiçoamento. E esse sabe que precisa crescer. É a humildade, reconhece que precisa avançar, por isso é mendigo do Espírito, embora uma expressão um pouco heterodoxa. E por fim, novamente, Humberto Roden vai dizer o seguinte: ele vai preferir a expressão pobres pelo Espírito, que é a expressão que nós adotamos, pobres pelo Espírito, porque ele vai dizer que o pobre pelo Espírito parece que abarca todas as outras, de alguma forma faz ligação com todas as outras. O pobre pelo Espírito é o indivíduo que não foi obrigado a ser despojado, a ser desprendido, a estar limitado, a ser humilde. É aquele que, pelo Espírito, ou seja, pelo lado espiritual, pela visão além da matéria, escolhe ser, aspas, pobre. É aquele que, pelo sagrado, escolhe ser pobre para o mundo, ou seja, ser desprendido. E Humberto Roden vai dizer: é aquele que interiormente, sendo milionário ou morando na favela, interiormente se libertou da escravização das coisas, da escravidão das coisas. É aquele que interiormente já se libertou da posse, porque o possuidor, diz ele, é possuído pela posse. E há a posse do que tem, e há a posse da não posse. Isso é, o apego daquilo que não se tem, gostaria de se ter, como ele fala na sua notável obra, O Sermão da Montanha. Então, Humberto Roden vai dizer que o pobre pelo Espírito é aquele que é pobre de ego e é rico de espírito, de ser espiritual. É aquele que para o mundo pode parecer derrotado, porque escolheu as coisas do céu, as coisas espirituais. Se em detrimento das coisas da alma, ele tem as coisas materiais, ele prefere até sacrificar as coisas materiais em prol da sua vida moral, da sua alma, da sua própria consciência. O pobre do Espírito é aquele que é rico de eu superior e é pobre de ego exterior. Aliás, Jesus demonstra muito bem isso em várias passagens dele. Várias vezes Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, na verdade, a vida, eu sou aquele que o Pai enviou. Várias vezes ele fala: eu sou, que era o self, o Cristo interno. Mas teve um momento do Evangelho que ele falou: sou eu. Em todos os momentos do Evangelho ele fala: eu sou, que era o Cristo divino, o ser psíquico, o ser espiritual. Mas em um momento era o eu terreno, isso é, o ego que nele era pobre de espírito, era pobre dos valores humanos. Sabe quando ele falou sou eu? No momento em que Judas caminhava com soldados para alcançá-lo no Monte das Oliveiras, que ele estava orando. Ele próprio é que antecipa, indo na direção dos soldados, e diz: aqui buscais a Jesus de Nazaré, sou eu. Naquele momento ele escolheu se entregar, ele escolheu ser pobre para o mundo, ser vencido, ser derrotado, ser preso para o mundo. Foi o único momento. E em outros, sou eu aquele que o Pai me enviou. Era o self, porque Jesus era a pessoa, Cristo era o ser psíquico que existia dentro dele, era o ser divino. Por isso Paulo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, que vive em cada um de nós. E muitos de nós adormecido ainda. Da mesma forma que Buda é o adjetivo, o nome dele não era esse, Buda é o iluminado, e assim por diante, é um adjetivo. Então, o pobre de ego é esse pobre pelo Espírito. Emmanuel, em uma bela mensagem, Pensamento e Vida, vai dizer que a humildade é uma virtude tão difícil e tão importante que é a base do indivíduo buscar outras virtudes. E a falta de humildade, diz Emmanuel nesse capítulo, ele fala de uma maneira bem interessante: a falta de humildade gera um comportamento de rigidez no indivíduo, que abre espaço na sua vida para uma posse das coisas e das situações exclusivistas, que por sua vez vai gerar uma tensão psíquica. Ele usa essa expressão, tensão psíquica, que ao longo dos anos acumuladas vai ser responsável por uma série de síndromes orgânicas na área da saúde. E ele diz: é por essa razão que muitas síndromes os médicos não conseguem uma solução,
porque é o psiquismo que vai criando, que vai somatizando ao longo dos tempos. Que não há uma terapia específica, síndromes estranhas que confundem até a medicina, porque começam em nossa tensão psíquica. Notem que medicina ou que terapêutica da alma. As terapias em geral e a medicina para ou no organismo ou em algo emocional. Mas Emmanuel vem dizer aquilo que gerou o emocional, que é um valor moral, uma questão moral. A falta de humildade gerou uma tensão psíquica. Essa tensão psíquica somatizou ao longo dos anos em síndromes orgânicas. E ele cita, desde o câncer até a loucura, desde pequenos distúrbios nervosos até a depressão psicótica, que começou muitas vezes no cultivo de determinadas ideias fixas, tensão psíquica, mas que a base são questões morais, a falta de humildade, por exemplo, a presunção, a soberba. Então a libertação íntima das posses, a libertação íntima de aparência, o pobre pelo espírito é aquele que se libertou, que já se despojou das aparências, que já se libertou desse apego do que é que os outros vão pensar de mim, o que é que os outros vão dizer. Há uma bela mensagem que diz: quer não ser criticado? Não fale nada, não faça nada e não apareça em lugar nenhum. E aí no final da mensagem, mesmo assim, vou falar que você é vagabundo, você não faz nada. Não tem jeito, sempre só é da psicologia, não vai falar mal. Falar mais mal do que bem, porque nós ainda estamos na inferioridade, então a gente vê o mal. É muito fácil ver o mal, porque o mal vai em nós. Já falei isso várias vezes. Eu nunca vejo alguém dizendo assim: eu bato o olho em alguém e vejo um apóstolo de Jesus. Eu só vejo a pessoa dizer: eu sou fantástico. Eu bato o olho em alguém e vejo que a pessoa não presta. Por que será? Então nós só temos o olho clínico para o lado negativo, para o lado prejudicial, para a falsa humildade. Me permita contar um caso para a gente passar para outra bem-aventurança. Certa vez eu estive em uma cidade do interior, uma semana espírita do interior aqui da Bahia, para fazer uma palestra. Era uma semana espírita, onde havia vários palestrantes, incluindo nós, e fomos, era inclusive na Câmara Municipal da cidade, Câmara de Vereadores da cidade, e fomos bem trajados, fomos representando, então, fomos com a gravata de desencarnado e desencarnado. Se a gravata colocasse o microfone, a gravata fazia palestra sozinha, tão bonita que era. E fomos representando a doutrina, etc. E um companheiro nosso que antecedeu os nossos comentários estava lá para fazer a palestra antes. E quando ele começou, ele chegou no ambiente para falar, eu vi a criatura, eu até pensei, deve ter acontecido alguma coisa, né? Porque a camisa estava rasgada, ele fez assim e estava lá rasgada, de chinelo arrastando, de uma forma muito descuidada. E eu olhei e disse: vai ver que aconteceu alguma coisa, ele foi assaltado, alguma coisa. E quando ele tomou o microfone para falar, ele começou: porque eu sou humilde. A humildade é uma virtude, porque esses palestrantes que gostam de usar gravata, ai, Jesus é bom. E porque isso e aquilo outro, etc. Que eu venho como eu posso. E eu comigo mesmo, que hipocrisia. Porque se ele tivesse uma reunião com algumas autoridades, com alguns representantes dos seus interesses, ele não iria trajado assim. Porque na doutrina espírita ele vai assim, para aparentar uma falsa humildade. Porque uma coisa é a pessoa não ter recursos. E mesmo que não tenha recursos, ele está no cenário espírita, ele pode pedir de emprestado, ele pode providenciar alguma coisa, ele pode, pelo menos, respeitar a doutrina que abraça. É o conceito de falsa humildade. Que no fundo tinha outros conflitos morais, um complexo de inferioridade, e para compensar um exibicionismo através das feridas morais. E ele, naturalmente dizendo: é porque por aqui, ó, e levantava o braço para dizer a camisa furada, para falar sobre a humildade. E eu quieto, né? O Senhor desencarna aqui, mas eu fico quieto. Então, naturalmente, essa é a expressão que nós devemos abolir essa coisa da hipocrisia. Uma das coisas que mais Jesus combateu é a hipocrisia, que é essa falsa aparência que nós queremos nos travestir. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Será que todo mundo que chora vai ser consolado? Não era essa expressão, essa ideia de Jesus. Porque há o choro da revolta, há o choro do ódio, há o choro da vingança que não foi consumada. Não é todo choro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ora bem, mas o que Jesus quis dizer? Notem que essa bem-aventurança vem depois dos pobres pelo Espírito. Então os que choram são os pobres pelo Espírito. Aliás, segundo alguns autores, inclusive o nosso confrade de Minas Gerais, Simão Pedro,
Porque há uma escada evolutiva das bem-aventuranças. Só se chega a bem-aventuranças que choram, porque antes era pobre pelo Espírito, era humilde. E o indivíduo humilde que chora será consolado. Veja, e notem a compensação. Pobre pelo Espírito, a compensação é pobre pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Ser de nós o reino dos céus é interessante, mas ser consolado é melhor. Então a compensação, a recompensa da segunda é um pouquinho melhor. E assim vai se desenvolvendo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Berto Holden vai dizer que há dois tipos de atitude, ou melhor, de choro, ou de tristeza, se quisermos a palavra, porque alguns traduzem bem-aventurados tristes. Há a atitude tristeza e a tristeza atitude. Ele vai dizer que o homem profano, ele utiliza essa expressão. O homem profano, ele tem uma alegria exterior, voltada para o materialismo, para os apegos. Então a alegria dele é para fora, mas como sua vida moral é incorreta diante da verdade, diante da moral, do bem, intimamente ele é triste. Não é essa tristeza que é bem-aventurada por Jesus. É um indivíduo que moralmente está equivocado, cometendo equívocos, lesando o outro. Externamente ele pode estar alegre por aquilo que ele consegue, pelas vantagens que ele acumula exteriormente, mas não é a bem-aventurança, não é esse choro, porque internamente ele é triste, porque ele está em conflito com a própria consciência, ele não é feliz, ele não é pleno. Já há o homem que não é profano, diz Humberto Roco, o homem espiritual é aquele que internamente vive de acordo com a verdade e às vezes externamente experimenta dissabores, obstáculos, tristezas, dificuldades. É uma tristeza para fora, é uma tristeza circunstancial, aquilo que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. O homem moralmente equivocado gera uma tristeza de dentro para fora, mas o homem que está no bem, o homem ser humano, o homem que está no bem e vive dificuldades de fora para dentro, esse é bem-aventurado, esse será consolado. Choram, mas serão consolados, porque esse está no bem, portanto é humilde de espírito, é pobre pelo espírito, e se chora, será consolado. Então é a alegria interior, é o júbilo que nós devemos conquistar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a não violência de Mahatma Gandhi, os mansos que herdarão a terra. E Holden vai dizer mais ainda: os violentos estão se destruindo e os mansos herdam a terra. Não apenas porque são pacíficos e não entram em conflito, mas emocionalmente falando, dizem as ciências atuais, aquele indivíduo que vive irritado, que vive com cólera, que vive mal-humorado, vai morrer antes com fé em Deus, vai deixar o mundo. E aqueles que são pacíficos vivem mais, sobrevivem, têm uma saúde melhor aqui nesse mundo, ficam melhores, prolongam a existência. Aliás, é por essa razão, entre outras razões, que as mulheres, que é o sexo fraco, vivem muito mais do que os homens que são fortes. Aliás, segundo todas as estatísticas, por isso que há muito mais viúva do que viúvo, porque as mulheres vivem sempre mais. Entre outras coisas, as mulheres riem mais, as mulheres se comunicam mais, dialogam mais. Os homens normalmente são mais fechados. Para dizer que é homem tem que ser sério, tem que demonstrar que triunfou na vida social, então aquela cara, e aí vai ter infarto, no meu caso, porque na contração o vaso dilatador e constritor do coração vai reagir à emoção que nós alimentamos. Então portanto o pacífico, o manso, aliás, porque herdarão a terra, e do ponto de vista espiritual herdarão a terra espiritualmente, porque os mansos permanecerão espiritualmente no planeta, em detrimento dos violentos que acabam não permanecendo na psicosfera em função da falta de afinidade vibratória com aquele planeta, sendo encaminhados a pousos, a praias, a regiões outras para dar continuidade ao seu progresso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Notem bem: pobres pelo Espírito, o reino dos céus. Os que choram vão ser consolados. Os mansos herdarão a terra. Os puros de coração verão a Deus. Já é um negocinho melhor. Já vou ver a
é uma expressão figurativa, metafórica, porque Deus não é uma criatura que se vê, não é um ser pontual que se vê, não é um ser humano. Mas verão a Deus, perceberão a Deus, não com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais, sentirão. Santo Agostinho dizia isso, né? Quando alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei responder. Mas se ninguém pergunta, eu sei. Equivale a dizer que era difícil descrever a divindade, mas era mais fácil senti-la. É difícil explicar, é limitar. Conceituar é dar adjetivos e limitar. Como é que a mente que é finita pode definir o que é absoluto, o que é infinito? Então é difícil explicar sem limitar. Daí, Deus é para ser sentido. Jean-Yves Leloup costuma dizer que a melhor definição de Deus é Deus é. Deus é. É o verbo ser. Qualquer outro adjetivo, somos nós que Deus é bom. É um adjetivo para a gente tentar entender que é a divindade. Não, Deus não é bom. Que é bom é adjetivo nosso. Deus talvez seja a bondade, que é outra coisa. A bondade é absoluta. Deus é justo. Não, Deus é a justiça, o substantivo, que é outra expressão que transcende a própria ideia. Até porque nossa mente é limitada, entende tudo em termos de existência. E Deus não existe nesse sentido, porque tudo aquilo que tem existência está dentro do tempo e do espaço. Deus criou o tempo e o espaço, então está acima. É difícil da nossa mente compreender, entender essa, naturalmente, conceituação. Aliás, os espíritos disseram isso a Allan Kardec, né? Não vais mais além, porque só entrareis no labirinto de onde não saireis facilmente. Isso tornaria-vos mais orgulhosos e menos ainda cientes da divindade. Deus é uma realidade, é isso que precisais saber. Ocupar, isso os espíritos disseram a Kardec, é melhor ocupar-vos com coisas que vos tocam mais de perto, que é a vossa melhoria moral, do que tentar penetrar naquilo que não é penetrável. Que é a resposta? Está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A teologia da Idade Média, as religiões, entenderam essa passagem como a pureza da castidade sexual, como se fosse a abstinência que daria pureza ao indivíduo, como se todos os indivíduos que vivem em celibato são indivíduos puros, não praticam a sexualidade na vida prática, mas são totalmente imundos na mente. São pessoas totalmente viciadas, transtornadas. E muita gente que vive, por exemplo, em uma vida sexual harmonizada e saudável, são indivíduos puros, tranquilos. Está na mente do indivíduo e não na castidade sexual ou na usança do sexo. Da mesma forma que comer feijão não é nem bom nem ruim. Depende da forma. O indivíduo pode ficar encruzilhado e morrer, ou pode ter uma relação funcional com a alimentação. Os hebreus da época entenderam, aliás, Jesus utilizou puros de coração, alguns traduzem limpos de coração, porque Jesus estava fazendo uma menção à preocupação dos hebreus da limpeza das mãos, as várias ablusões das mãos antes de sentar na mesa para comer, para se alimentar, a refeição, os trajes em branco, toda aquela preocupação com o exterior, que aliás Jesus mencionava várias vezes, não é aquilo que entra na boca do homem que corrompe, mas sim o que sai do coração. Isso porque eu não conheci cardenal. Mas não é aquilo que entra na boca do homem que corrompe, mas sim o que sai do coração. O que é que ele queria dizer? Que não é a forma de comer, não é aquilo que vem de fora, mas são as virtudes ou os vícios que procedem do coração. Se o que corrompe é o que sai do coração, o que torna o indivíduo puro, por isso verá a Deus, é também aquilo que sai do coração, e não aquilo que entra. Aquilo que vem de fora não nos faz mal, a não ser que nós reajamos ao mal, nos tornando maus. Mas o mal que vem de fora pode ser um grande bem se eu souber aproveitar. O mal que me torna mal é o mal que eu pratico, diz, aliás, a doutrina espírita. Então não era limpeza corporal, não é limpeza de fora. Várias vezes Jesus fez menção a isso. Puros e caiados de branco por fora e por dentro todo podridão. Quantas vezes ele mencionava, ele se referia a essas expressões. Ser puro de coração é ser isento de malícias, de excessiva desconfiança,
É a pessoa ser prudente, ser racional. É óbvio que a gente não vai ser ingênuo para nos colocar em situações que nós sabemos que são de vulnerabilidade, de perigo. Sabemos que uma pessoa é maldosa, uma pessoa que já tem um histórico, inclusive, que já de repente nos fez mal uma vez, e nós estamos sempre submetendo-nos a ela. Isso é masoquismo. Nós temos que ter prudência, sedes mansos como os pombos e prudentes como as serpentes. Hermínio de Miranda, no Evangelho Gnóstico de Tomé, vai dizer que Jesus conseguiu achar uma qualidade até na serpente, que é um ser normalmente que gera repúdio, mas a serpente é muito prudente porque não tem pata, não tem elemento para se defender, rasteja no chão, teoricamente é muito mais vulnerável, tem uma série de elementos que tornam ela muito mais frágil, então ela tem que ser prudente, ela mimetiza, algo se mimetiza no ambiente para ficar da cor, ou perto de algum local que tem a cor dela para se esconder, se rasteja, então o animal é muito mais vulnerável, e Jesus conseguiu encontrar uma qualidade naquele animal, ser prudente como a serpente. Então era naturalmente a pureza de coração, não ser malicioso, não ser excessivamente prevenido. A pessoa olha para a gente já acha que é alguma coisa. Tem gente que vive nessa paranoia, vive nessa postura de agressão. Todo aquele que vive sempre em defesa contra tudo e contra todos, ataca. Não fica apenas na defesa, ataca o outro. Porque toda defesa se justifica ou se baseia na agressão, aquilo que considera ameaça. Então desarmarmos-nos intimamente. Einstein dizia isso. Toda religião fala para amarmos uns aos outros. E nós nos armamos uns contra os outros. E vivemos armados. Que aliás é a geratriz dos outros armamentos nucleares, bélicos e assim por diante. Porque vivemos armados com o nosso vizinho, com as pessoas com as quais nós convivemos diretamente. Então nós vivemos desconfiança. Como é bom ser puro de coração. O indivíduo puro de coração vive tranquilo, vive, pode parecer até ingênuo. Quanta gente dizia, coitado de Chico, quanta gente engana ele, que as pessoas chegavam a Chico, falavam, diziam, e Chico, Deus abençoe. O que ele ia dizer? Você está mentindo, é mentira sua. Pessoas que iam Chico Xavier para exibir a sua mediunidade, diz Arnaldo Rocha, que ele ficava observando, as pessoas diziam que sentiu isso, que sentiu aquilo, que recebia. É verdade, não é, Chico? É, minha filha. O que ele ia dizer? Certa vez alguém chegou a Chico e falou que se queixou a Chico dizendo que era casado, mas estava tendo um relacionamento alternativo, um extraconjugal, e agora já estava no terceiro, e dizia que o terceiro relacionamento era de uma secretária, era uma espécie de empresário, e que ele estava muito sofrido, que ela não dava bola para ele, dar atenção. Você não sabe, Chico, o que é ser carente dessa forma. E Chico ficava olhando para ele, solteiro, que não batia nem vento na praia, e ele com 3, sendo que uma estava assim, mais ou menos para ele, ele estava queixando-se de atenção. E ele disse, Deus me abençoe. E o homem foi para Miguel de Jesus Sardano, que na época convivia muito com o Chico, e disse, está vendo? Ele inclusive concordou comigo. E Miguel de Jesus Sardano disse, meu filho, Deus pediu para Deus abençoar você para botar juízo na sua cabeça. O que Chico não falou, Miguel de Jesus Sardano falou. Então vejam como nós temos essa colocação, a desconfiança. Vivemos armados. Vivemos nessa coisa de, me deu indireta, me falou. Como é bom o indivíduo público, nem percebe a indireta. Então é tão bom. Porque, não vi, não sei. Deu indireta, foi. Eu não sou puro de coração, ainda não. Mas vocês estão tendo algumas indiretas. Não sei se é limitação masculina, porque as mulheres vão muito mais além, de maneira geral. E às vezes eu digo, você não percebeu não? Eu disse, não. E confesso que ela quis dizer isso. Foi. Eu disse, que bom. Porque o problema é dela. Se ela quiser dizer diretamente, é uma coisa. Mas se quiser dizer, é até hoje eu não entender, porque é ela ou ele que fica com a carga. Então que bom. A pessoa mentiu, para que a gente ficar
é desconfiado, não está falando a verdade. O problema é do mentiroso. Ele engana a si mesmo. Ele não engana nós. Ele está tentando enganar a própria consciência. No Triângulo Mineiro, viveu uma médium extraordinária chamada Maria Modesto Cravo. Essa notável médium que sensibilizou a época em que tanto fascinou, inclusive, o movimento espírita, que tinha uma notável faculdade mediúnica. Ela tomava choques, inclusive, quando tocava em objetos metálicos. Kardec fala isso no livro dos médiuns. Pessoas elétricas, que às vezes experimentam determinados choques, e depois, direcionando a faculdade mediúnica, ela ficou muito bem. Isso foi no início. Se tornou uma notável médium sonambúlica, extraordinária, com uma clarividência especial. E ela era antipatizada na época, o movimento espírita era muito antipatizado. E um dia, a senhora Maria Modesto Cravo recebeu na sua casa um presente de uma vizinha sua. Ela estava fazendo aniversário. E a sua vizinha, que era uma pessoa psicopata, enviou um jarro. E quando ela abriu, achando que era um jarro de flores, havia dejetos humanos dentro do jarro, excrementos. E ela parou, teve aquele choque natural, a reação do sistema nervoso, e não disse nada. Ficou sabendo do aniversário da vizinha e foi dar o troco entre aspas. No dia do aniversário da vizinha, a senhora Maria Modesto Cravo devolveu o jarro com uma série de flores. E em uma carta disse mais ou menos assim: recebi o presente que você me deu, utilizei para fertilizar o meu jardim e estou devolvendo a você o fruto do presente abençoado que você me ofereceu com o jarro para você. Essa senhora depois foi bater as portas de Maria Modesto Cravo, precisando de passe, porque era uma pessoa obsidiada, totalmente transtornada, que inclusive ela conduziu mais tarde para se libertar da obsessão. Quem é que estava melhor? Ela ou a médium notável mineira, que deu exemplos extraordinários? Ser puro de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Roden vai fazer uma colocação interessante. A ideia de justiça para o hebreu não é do ponto de vista judiciário. Ser justo é ser correto perante Deus, porque o judiciário e o religioso se misturaram. As leis civis eram as leis do Torá, ou do Tora, como se queira, das tradições sagradas. Então o homem justo não era da justiça legal, era um homem que vivia numa linha reta de conduta, era um indivíduo austero, um indivíduo que tinha um comportamento correto, um comportamento equilibrado. Então, quando nós vemos em alguns momentos justiça no Evangelho, não é a justiça da legislação humana, das leis que são promulgadas, é a justiça íntima, é o homem justo, é o homem moralmente correto. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é aquele, diz Roden, que está insatisfeito consigo mesmo, no bom sentido da palavra, está tentando melhorar a sua justiça íntima. Se melhorar moralmente, é a reforma íntima, é a reforma moral. Por isso que vem depois. Por isso que depois de puro de coração, depois desse, vem esses que estão voltados para a sua transformação moral. Por isso, na bem-aventurança diz, porque serão saciados. Tem fome e sede de justiça. Não é uma justiça judiciária, legal. É uma justiça espiritual interior. Tem fome e sede de reforma moral, porque serão saciados. Porque esses serão saciados. Então, naturalmente, é um outro sentido. É uma justiça, portanto, que tem a ver com a retidão de conduta, é o aperfeiçoamento moral. Aliás, Allan Kardec colocou isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando ele vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, pela sua transformação moral, esforçando-se por superar as suas inclinações negativas. Em outras palavras, o verdadeiro espírito é aquele que quer ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É aquele que está lutando para superar, que ao errar, procura corrigir. E que ao acertar, procura insistir para continuar. É esse indivíduo que está lutando sem pieguismos, sem culpas, sem conflitos, sem escamoteamento, sem fugas psicológicas. A gente adora uma fuga da reforma íntima, da mudança moral. Nós falamos isso ontem e em outras palestras, que nós lemos recentemente um conto budista que achamos tão interessante, até engraçado, que temos repetido. Um jovem foi assistir uma palestra de Buda, Siddhartha Gautama, e depois de assisti-la, ficou tão entusiasmado, ficou tão fascinado, que foi até
príncipe muda e disse: Senhor, reconheço que vós sois um anjo na terra. Vós sois um exemplo de honestidade e de retidão. A vossa mensagem impregnou-nos a alma de uma maneira singular. Mudou a nossa vida para sempre, sensibilizou a nossa alma, porque eu quero confessar-vos que eu sou ladrão. Eu sou ladrão de galinha. Roubo as galinhas ali para comer, etc. e comercializo. E agora, Senhor, que ouço a vossa mensagem, eu prometo que não vou roubar galinha nos dias pares. Só nos dias ímpares que vou roubar. Então nós somos assim. Tentamos fazer uma espécie de jogo e de escamoteamento em relação ao nosso momento de mudança. Não, deixa para depois. Não, agora não. É uma tendência nossa. No Talmud, um dos livros sagrados, tem um conto desse. Dois irmãos brigavam. Era uma briga e uma pendência tão grande. Eram dois comerciantes, dividiam o comércio, eram sócios, e os dois brigavam muito, a ponto de estarem correndo risco de um cometer um homicídio em relação ao outro, de haver uma tragédia. O Senhor Jeová, Yahvé, Deus, percebeu e mandou um anjo em nome dele para aparecer a um dos irmãos, aqueles que tinham sentimentos um pouco mais nobres. Apareceu a ele e disse: venho resolver a vossa pendência em relação ao vosso irmão. Então eu quero aqui, em nome de Deus, que você peça qualquer coisa. Pode pedir o que quiser. O que você quiser, pode pedir. A única condição é que o que você ganhar, o que você receber, seu irmão vai receber o dobro. Irmão, o dobro. Então eu posso pedir X quantia, vamos colocar em termos atuais. Posso pedir $100 mil, porque está na moda do dólar. $100 mil, você pode pedir até mais. 1 milhão, pode pedir, mas seu irmão vai ganhar 2 milhões. Vamos colocar em termos da época, né? Porque ele pediu outras coisas, ele perguntou outras coisas. Posso pedir 10 Lamborghinis? É o diabo? Pode, mas seu irmão vai ficar com 20. Posso pedir 10 mansões? Pode, seu irmão vai ficar com 20. Mas para que tudo isso? Ele não vai ter nem como gozar tudo isso. É um patrimônio colossal, não tem nem condição. E ele pensou e disse: então quer dizer que tudo que eu pedi, meu irmão recebe o dobro? O dobro. Então eu quero ficar cego de um olho. Nós somos assim. Então por outro eu vou ficar cego dos dois. A pequenez humana, a nossa pequenez, a nossa importância não é a nossa plenitude, a gente fica bem, é a desgraça alheia. Por isso, em uma bela mensagem de Joana de Ângeles, ela vai dizer de uma maneira profunda: é muito fácil ser bom e ser caridoso quando o indivíduo está quebrado, está caído, e nós estendemos a mão. Mas é muito difícil ser feliz na felicidade do outro, se alegrar com o sucesso do outro. Quase sempre a gente vê uma ponta de inveja, uma ponta de despeito. Nós ficamos incomodados. Ela fala isso no livro Leis Morais da Vida, quando ela fala sobre a felicidade pelo sucesso do outro. É raro o indivíduo ser feliz pela alegria do outro. É muito difícil, porque aí as nossas paixões, as nossas presunções e assim por diante. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Note, os mansos herdarão a terra. Manso é conseguir, de alguma forma, a não violência. É conseguir a pacificação. Primeiro eu preciso ter a pacificação íntima, ter a paz interior, é ser manso. Para depois ser pacífico. Alguns tradutores preferem pacificador. Ou seja, conseguir transmitir essa paz interna para o outro. Veja como o Sermão da Montanha é uma escada mesmo. É o desenvolvimento de uma ideia para outra. Então primeiro tem que ser manso. Isso é, manso no sentido de brando, no sentido de um indivíduo com paz, de um indivíduo paciente, de um indivíduo tolerante, de um indivíduo em harmonia consigo mesmo, para depois conseguir pacificador, ou seja, fomentar a paz ao lado. Porque muita gente às vezes faz o contrário, tenta ser pacificador sem ser manso. Quanta gente pregava até paz e eram violentos. Quantos ditadores que lutavam em prol pela paz e eram agressivos e eram ditadores. E assim por diante. Então nós temos aí bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes Jesus na multidão pacificava?
Nós nunca vemos Jesus no Evangelho ansioso, inquieto. A multidão é que ficava se acotovelando, puxa para cá, puxa para lá. Ele pacífico, ele tranquilo, a ponto de um momento do Evangelho, dizem os evangelistas, que em determinado momento, alguém lhe toca nas vestes, e ele diz: Simão, alguém me tocou. E Pedro, eu sei lá quem foi que te tocou, essa multidão toda que se adensando, e você vem me perguntar quem foi que te tocou. Alguém me tocou, porque eu senti de mim desprender uma virtude. Fui eu, Senhor, a hemorroíça, que é citada no Evangelho. Então nós vemos aí a beleza do pacificador. O pacificador é aquele indivíduo que se pacifica internamente e procura contribuir com a paz através da sua ação, fazendo a sua parte. A sua parte. Pessoalmente, me permitam, peço licença, às vezes eu fico me pergunto, e até em oração eu dialogo, tentarei fazer o que me cabe e ao meu alcance. Se eu não conseguir ajudar, é com o Senhor agora. Vou tentar fazer a minha parte, agora faça a sua. Porque aqui para nós, eu não tenho condição de também abarcar tudo. Conversando com alguém, tentando ajudar, alguém me pede alguma orientação, etc. Faço uma avaliação depois. Bem, eu tentei fazer o meu máximo. Agora, de resto, não depende de mim. Se não ajudou, não resolveu, é porque a culpa é do Senhor. A minha parte eu fiz. Eu tento raciocinar dessa forma e me despreocupar, para não viver em conflito. Tentar fazer o máximo, como diz Joana de Ângeles: quem faz o que pode, faz o máximo. É que vai dizer, fazer aquilo que está ao nosso alcance, dentro das nossas forças, e naturalmente pacificar a própria consciência, tendo a confiança de que acima de nós há uma providência que nos governa. Há um nauta divino que está direcionando a nossa embarcação, que é o próprio Jesus. A BBR, o grande prêmio Nobel, construtor das comunidades de Emaús, esse herói da caridade na sua época, chegou a dar uma declaração dizendo mais ou menos assim: quando estava em perigo, quando estava em situação quase insuportável nas missões que eu realizava, orava a Deus diante de uma situação emergencial e tinha certeza que ele ia chegar atrasado. Tinha certeza que ele ia chegar 5 minutos depois, mas logo após que o problema era resolvido, eu me dava conta que ele chegava sempre 5 minutos antes. Então há algo que é maior. Fazer a nossa parte também confiar. A fé não é racional. A fé é da ordem do sentimento, que se exercita até com a razão, com raciocínio, mas é algo do sentimento, é uma virtude com outras virtudes, é algo da emoção. A fé não é racional. Kardec fala de fé raciocinada e não de fé racional, porque fé não é racional. Ele fala que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É que vale dizer, pela razão eu acredito que essa estrutura aqui foi muito bem construída e que não vai cair, não vai desmoronar agora, vai matar todo mundo. Eu acredito pela razão, isso é, pela racionalidade eu concebo isso e eu confio, mas eu não posso garantir. Eu tenho fé. A partir da razão essa fé se fortalece, mas a fé não é razão necessariamente. É por esse motivo que nós vemos, por exemplo, os cristãos primitivos não explicam a razão os cristãos primitivos marcharem para morrer. Gandhi enfrentar, por exemplo, o seu assassino e tomar 5 tiros tranquilo. E os grandes líderes da humanidade enfrentaram as situações com uma confiança em algo superior. Não é racional. Pela razão a gente pode trabalhar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, que é no sentimento. Mas não se explica apenas pela razão. É algo que já estava estruturado. Como nós vimos Estevão, como nós citamos, os mártires, eles tinham a confiança em algo maior. Eles tinham a certeza de que algo os guiava acima dele. Aliás, essa é a diferença dele para a maioria de nós. Porque, aliás, nós temos até um arsenal de conhecimento maior hoje do que eles possuíam na época. Mas eles tinham essa fé inquebrantável. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia? Não precisa de complacência, não precisa de compaixão. Chico Xavier, certa vez, numa conversa com um amigo, disse: meu filho, eu tenho chegado à reflexão com Emmanuel que nem por amor a gente mereceria reencarnar. Porque alguém que tira a vida de alguém, por exemplo, que destrói a vida de alguém, ele reencarna, ele repara, mas aquela situação foi dilacerada naquele momento, aquela outra vida.
Então nós somos muito devedores da misericórdia divina. E por isso necessitamos sempre de misericórdia, de compaixão, como diz o pensamento budista, de compreensão. Nada pior do que uma pessoa rígida, intolerante, que em tudo está vendo erro, em tudo está vendo ruim, tudo está irritada, tudo está olhando o olho clínico para o defeito. Os que ciscam no olho, ou melhor, travam no olho ou ciscam no olho no irmão, que Jesus coloca. Essa intolerância que faz de uma pessoa irritante. Diz o Evangelho, a pessoa muito intolerante afasta os outros, e a pessoa tolerante e compreensiva atrai. Nada pior do que uma pessoa muito rígida, muito intolerante, que na verdade também merece compaixão, porque é digna também de compaixão, porque vive um conflito consigo mesmo. Essa rigidez faz mal a si mesmo. A tensão psíquica de que fala Emmanuel. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade. Qualquer idealista vai sofrer dificuldade em compreensão daqueles que não são idealistas. Qualquer pessoa que está no ideal do bem sofre perseguições, entre aspas, calúnias. Humberto de Campos, em uma mensagem com Chico Xavier, vai dizer o seguinte: na época dos cristãos primitivos, a arena era liberada, os leões adentravam-se na arena, os cristãos oravam diante dos leões para serem assassinados. E ele vai dizer, hoje em dia, se os cristãos de hoje fossem jogados na arena, os leões iam dizer, Deus me livre dos cristãos, e voltariam correndo. Para falar a respeito de que as perseguições, diz ele nessa mensagem, são internas, às vezes com os próprios irmãos de ideal, nas religiões, nas áreas do pensamento social, até na doutrina espírita, onde pessoas dentro do movimento estão brigando umas com as outras, somente porque pensam de forma diferente em relação a algum ponto doutrinário ou alguma questão, como se fosse, na verdade, lutando uma guerra de senhores diferentes, como se a doutrina espírita não permitisse enfoques diferentes sobre temas. Eu vejo isso até em grupo de estudo. Alguém tem uma interpretação, o outro tem outra, fica de mal, porque discordou. Então é a nossa imaturidade. Até porque a doutrina espírita possui pontos que não são fechados, não são os pontos principais. Nós podemos ser espíritas, ter os pontos básicos, consensuar, reencarnação, mediunidade, etc. E outros pontos, outros elementos que são secundários, que são passíveis de discussão e que tem mais de uma corrente, mais de uma interpretação, e nem por isso estamos em dissonância. Mas o idealista verdadeiro inevitavelmente sofre a incompreensão daqueles que estão em outro nível, em outra situação, que não compreendem, que não o acompanham. Foi assim com Chico Xavier, e foi assim com os nobres espíritos que passaram pela humanidade. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, a luz que ele falava antes desse momento, ele falava, eu sou a luz do mundo. E nesse momento do Sermão do Monte ele fala, vós sois a luz do mundo. Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, vai dizer, a luz era a mesma. A luz dele, eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. E mais adiante ele vai dizer, que brilha a vossa luz diante dos homens. A luz era a mesma. É o Cristo eterno de que nós falamos. Vós sois o sal da terra. Que figura fantástica. O sal em função do cloreto de sódio, que é um elemento que não apenas preserva os alimentos, os condimentos, que não apenas gera a preservação dos alimentos, como também gera o sabor, que dá o sabor, que dá o tempero, que é demais, fica intragável, que de menos ou ausente fica insosso. Que metáfora fantástica para dizer que nós somos o sal da terra, que devemos dar um tempero, que somos o tempero da vida, através das nossas ações, da nossa postura moral, nem de mais, nem de menos. Ou seja, sermos equilibrados em todos os momentos. Na hora de rir, sem desequilíbrios emocionais. Sem a pessoa que começa a rir e parece que não para mais porque incorporou o obsessor. Porque tem gente que é assim. É um desequilíbrio também. Eu tenho um amigo que há anos eu converso com ele e tento ouvir uma piada que ele quer me contar. Quando ele começa a contar a piada, ele não aguenta e começa a rir. Até hoje eu não sei o final da piada. Eu estou espera aí que eu não escuto o final da piada para eu rir também. Então e tem o outro lado. Que é o outro lado. Que não pode. Nada acontece mais, a gente já está chorando. Eu já participei de juventude espírita.
evangelização. E às vezes nos encontros de jovem, eu via isso como evangelizador. No final dos encontros, todo mundo se abraçava, e ficava, e chorava, e dava as mãos, chorava. Desequilíbrio emocional. Nós podemos ali, claro, o teu choro, as lágrimas descem, a gente fica muito bem, a gente chora, sente saudade daquele encontro maravilhoso, etc. Sem os excessos, sem gente que cai no chão, etc. E fica como se fosse uma crise histérica. São excessos que nós devemos evitar. Nós temos naturalmente a emoção para ser naturalmente exprimida, para ser exteriorizada, com naturalidade. Chorar, chora. Ficar alegre, fica alegre. Sorrir, sem os excessos. Nem a razão pura, que a pessoa vai se tornar uma pessoa fria, indiferente, nem a emoção em pessoa, porque vai tornar uma pessoa sentimentaloide. Então, a emoção adocicando o raciocínio e o raciocínio disciplinando e conduzindo a emoção. Porquanto também é algo muito desagradável estarmos com uma pessoa que é tão eufórica para cima, que causa tanta zoada que a gente não consegue nem conversar. E às vezes muita fumaça, muita zoada para fora é sinal de uma fumaça que a gente está querendo esconder alguma coisa por detrás. Então, alegria, júbilo, não é balbúrdia, não é euforia, é o rir tranquilamente, é até o rir de maneira eufórica. Muito bem, há momentos. Divaldo Franco certa vez comentou que certa vez a gente estava conversando com alguns amigos, ele começou a dar risada, uma coisa que ele achou muito engraçada, começou a gargalhar. Jonas de Anjos desapareceu e disse assim: falta de educação. Ele disse: meu Deus, o pior de tudo é ter guia espiritual, mulher e freira. Que é um negócio sério. Ela apareceu e disse assim: falta de educação. E ele eventualmente: minha irmã, mas a senhora, a última encarnação foi no século XIX. Essa ideia é do século XIX, pode ser no século 30. Essa gargalhada excessiva é falta de educação. Você pode rir tranquilamente. Veja que coisa. Então, guia espiritual, um guia desse, meu amigo, é um negócio sério. Então, há o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Que riqueza, que converge tudo em uma única solicitação, vai dizer o Espírito nobre de Jonas de Ângeles. A única solicitação de toda a mensagem de Jesus, inclusive do sermão da montanha, que Jesus fez, porque Jesus deu, ofereceu, disponibilizou. Mas o único pedido que ele fez foi que nos amemos. É a única recomendação do Evangelho, o único pedido que ele faz, embora nos deu tanto. E toda a mensagem do Evangelho é para explicar essa beleza do mundo espiritual. Chico Xavier, para concluir, deu certa vez um depoimento dizendo o seguinte, que Emmanuel contou para ele, que de vez em quando se matriculava em cursos, grupos de estudo do Evangelho, no mundo espiritual, para aprender sobre o Evangelho, para estudar o Evangelho. E Emmanuel disse a Chico: e eu me sinto nesses grupos como um crocodilo. Palavras de Emmanuel. Eu me sinto nesse grupo como um crocodilo. É Emmanuel, que tem a coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, que é considerado o quinto evangelista, interpretando as passagens do Evangelho. Eu me sinto um crocodilo nesses grupos de estudo. Então veja que o Evangelho é um conjunto de ensinamentos que transcende a humanidade, que transcende a nossa capacidade de compreensão e que nós ainda temos e carecemos de entender muito o Evangelho. Precisaremos ainda muito para assimilar toda a mensagem de Jesus e, acima de tudo, vivenciá-la, conseguir executá-la, que é um passo para toda a existência material, para toda a encarnação, para todo o processo da nossa vivência planetária. Nós agora abrimos espaço para as perguntas, para os questionamentos que possam ser feitos dentro da visão que do Sermão da Montanha. Estamos às ordens aí para os questionamentos a respeito da temática.